Glória a Deus. Boa tarde. Vocês estão felizes? Eu estou muito feliz de estar aqui. Estou muito feliz de ver gente, não só uma câmera. Amém? Por isso, pelo amor de Deus, fala comigo. Na câmera eu sempre pedia pro pessoal, ficava com o chat ligado aqui, manda um foguinho para mim aí, um glória a Deus, um cheio, pelo menos para eu achar que tem alguém do outro lado lá, assim, sabe? Que honra, que prazer estar aqui, é um prazer muito grande, queria agradecer demais aos pastores dessa casa, ao Lipão, a Lari, revê-los é sempre uma alegria, toda a galera que está ministrando aqui também, é muito bom estar em família e podermos juntos construir algo ao Senhor, juntos conferirmos, né? O que é conferência, gente? Conferir coisas espirituais com aqueles que são espirituais, e eu tenho certeza que já está sendo, e esse último dia vai ser um tempo muito especial aqui. Para quem não me conhece, meu nome é Douglas, sou lá de Bragança Paulista, interior de São Paulo. Você já viu meus R's aí, né? Ó, tem Bragantino aí, cara? Ah, bom. São Paulo, né? Tem São Paulino aí, entendi. Tô aqui com a Val, minha esposa, dá um tchauzinho aí, Val, tá ali. Valéria, uma bênção, deveria estar pregando aqui no meu lugar, mas tudo bem. Nós temos 2 filhos, a Luísa e o Davi, e a gente coordena esse movimento chamado Jesus Cop, que prega que você é uma cópia de Jesus na Terra, amém? Quem aqui já viu um vídeo do Jesus Cop, levanta a mão assim para eu ver. Se alguém ao seu lado não levantou a mão, chama para aceitar Jesus aqui depois. Brincadeira, mas depois, você não viu, você procura lá, que tem muita coisa boa lá. E eu quero compartilhar com vocês uma palavra que está em Gênesis, capítulo de número 12. Abre aí comigo. Gênesis, capítulo de número 12. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Gênesis 12, a partir do versículo 1. Gênesis 12, a partir do versículo 1. Quem achou, diga, eu amo a Bíblia. Quem não achou, diga, eu também. Se não achou Gênesis, nós vamos desconfiar do seu amor pela Bíblia. Mas tudo bem. Vamos lá, Gênesis 12, 1. O Senhor disse a Abrão, saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, eu abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Feche seus olhos. Papai, obrigado por esse dia tão especial, de poder estar aqui em família. Senhor, nós estamos reunidos aqui por causa do Senhor. Tu és o único motivo de estarmos aqui. E nós queremos pedir, continua a falar com a gente. Nós não queremos simplesmente mais informações, mas nós queremos uma revelação da Tua palavra. Por isso, abre os nossos olhos para enxergar aquilo que o Senhor quer que a gente enxergue e causa transformação em nós, Pai. Nós queremos sair daqui transformados, mudados, Pai, mais parecidos contigo, Senhor. Faz algo em nós e faz algo através de nós, Pai. Espírito Santo, nós submetemos tudo ao Senhor. Tu tens liberdade neste lugar. Não me deixe atrapalhar aquilo que o Senhor quer fazer aqui, Pai. No nome de Jesus eu oro. Amém. Gênesis, capítulo de número 1 e 2, ele começa falando sobre a criação perfeita de Deus, né? São os textos pré-pecado, ok? Então, a partir de Gênesis 3 até Apocalipse, você tem o mundo com o pecado, o mundo distorcido, ok? Mas Gênesis 1 e 2, Apocalipse 21 e 22, é um mundo sem pecado. Então são textos muito importantes e eu te encorajo a ler. Então você vai ver toda a criação perfeita. E por que era perfeita? Porque absolutamente tudo estava submisso a Deus.
E aí a gente chega em Gênesis 3, e nós temos Gênesis 3 e 4, a entrada do pecado. O homem quer ser Deus. Olha, a mulher diz, não, o dia que a gente comer, nós vamos morrer. E a serpente fala, certamente não morrerá. É que Deus sabe que o dia que vocês comerem, vocês serão como Ele. Então esse desejo de ser Deus entra no coração do homem. E esse desejo de a minha vontade seja feita. Mas é em Gênesis 3 que nós temos o que os teólogos chamam do proto-evangelho. Nós temos ali o primeiro anúncio da boa notícia, que o descendente da mulher pisaria na cabeça da serpente. A Bíblia já começa com spoiler, né? O descendente da mulher, que significa que era um homem, mas vai pisar na cabeça da serpente, que é um ser espiritual. Ou seja, viria alguém que é 100% homem e 100% Deus para resolver o problema. E você sabe quem é. E aí, a partir de Gênesis capítulo número 3 e 4, começa o caos. Ok? O caos começa a se espalhar, Adão começa a cair. Né? Eu ouvi alguém falando que Adão ainda não caiu em sua totalidade, a cabeça dele ainda vai bater no chão. Então você imagina. Então o caos começa a se espalhar, a maldade começa a se espalhar por toda parte, a ponto de você ler, não há nenhum justo sequer. Todos os homens têm a maldade em seu coração, e é isso que a gente vê de Gênesis 5 até Gênesis capítulo de número 10. Em Gênesis 10, Deus então chama um homem. Isso está em Gênesis 10 e 11. Então, em Gênesis, até o capítulo 10, Deus chama um homem. Um homem que você conhece, chamado Noé, e ele chama esse homem e sua família. Por quê? Porque esse homem andava com ele, Noé andava com ele. E aí você vai ter o relato, então, por que eu estou falando disso para vocês? Da primeira pandemia global. E qual era o vírus? Água. Deus chega para ele e fala, eu vou afetar o mundo inteiro, pela primeira vez. Eu vou tocar no mundo inteiro pela primeira vez. O caos vai agora se espalhar pelo mundo todo. E então vem o dilúvio, você conhece a história, Noé constrói a arca, essa estrutura para suportar o juízo de Deus, e aí então Noé e sua família entram na arca, e eles então passam, né, de esse mundo pré-dilúvio para esse mundo pós-dilúvio. Então o que nós estamos conversando aqui tem muito a ver com isso, porque nós estamos aqui na conferência Aftermath, que significa o que vem depois do caos. O que acontece? O que aconteceu depois do dilúvio? O que aconteceu depois de algo que varreu a terra? O que nós temos depois disso? E aí a gente vai para Gênesis capítulo número 10 e 11. Em Gênesis 10 e 11 vai começar a contar a história de um homem chamado Nimrod. E esse homem chamado Nimrod, ele decide, junto com aquele povo, que eles vão construir uma cidade, a cidade de Babel. E que nessa cidade eles vão construir uma torre, que você conhece como a Torre de Babel. E aí parece lindo o texto. Então o aftermath, as consequências pós-caos, né? O que vai acontecer depois do caos? Se levanta esse homem poderosíssimo, ele fala, eu vou construir uma cidade, eu vou construir uma torre, e para que essa torre? Para a gente alcançar Deus, diga aleluia. Não. Era uma pegadinha de pregador. Nós vamos alcançar Deus, você fala aleluia, pastor Nimrod. Glória a Deus, um profeta se levantou, uma torre para alcançar Deus. Só que o problema é o que ele diz na sequência.
para fazer o nosso nome poderoso. Aqui, gente, é o princípio da Babilônia. Aqui é onde começa a mentalidade babilônica. E essa mentalidade é o que vai até o fim, porque em Apocalipse você lê sobre a grande Babilônia. Ou seja, é aqui que começa essa mentalidade de Babel. O que é Babel, gente? Guarda isso na sua cabeça. Babilônia não é tentar eliminar Deus. Babilônia é deslocar Deus para o meio. Presta atenção, a mentalidade babilônica não está preocupada se você crê em Deus. A mentalidade babilônica quer que você tire Deus do fim e coloque Deus como meio para você conseguir o que você quer. Então eles estavam sim fazendo algo que envolvia Deus, mas agora Deus não era o fim da construção deles, Deus era o meio para fazer o nome deles famoso. Portanto, tem muita gente na igreja operando numa mentalidade babilônica. Sim ou não? Que fala sobre Deus, que prega sobre Deus, que busca Deus, mas tudo isso como um meio para conseguir o meu verdadeiro Deus. Por que que isso acontece? Porque essa é uma fuga do homem pós-caos. Porque quando o caos vem como dilúvio, quando o caos vem como uma pandemia global que afetou todos os setores da face da terra, quando o caos vem sobre todos, você sente o que você deveria sentir sempre: você não está no controle. Eu não estou no controle. Você faz planos, mas quem determina o que vai acontecer é o Senhor do começo ao fim, amém? Só que aí o coração pecaminoso fala: ah é? Agora eu vou fazer uma estrutura para eu controlar. Por que eles estavam fazendo aquela torre? Porque se Deus decidir mandar de novo um dilúvio, nós vamos todo mundo se proteger lá no alto e ele não vai conseguir afetar a gente. A minha pergunta para você é: o que você vai fazer depois disso que nós estamos passando? Você vai aumentar a sua necessidade de controlar todas as coisas? Então, você tem esse personagem, Nimrod, você tem essa torre, você tem essa cidade. Esse Nimrod queria ser rei de toda a terra, esse era o plano dele, governar toda a terra, e aí Deus vem e acaba com o plano dele. E deixa eu te falar uma coisa: todas as vezes que Deus vem e acaba com o plano de alguém, é porque Ele tem um plano melhor. Por que Ele acaba com aquele homem que queria ser rei de toda a terra? Porque Ele já tem um rei para toda a terra. Por que Ele vem e destrói o plano de construir essa cidade? Porque Ele já tem uma cidade que vai governar toda a terra. É a Nova Jerusalém. Então Ele vem e frustra os planos de Nimrod. E é interessante que na sequência então ele mostra qual é o jeito dele de fazer as coisas. E aí você chega em Gênesis capítulo 12. E ele faz um contraponto entre Nimrod, essa cidade, e agora esse personagem que ele chama Abrão. E ele fala: Abrão, ele chama Abrão e fala: vamos lá, que eu vou te levar então para essa terra prometida. Eu vou te levar então para essa cidade que eu estou falando. E aí ele chama Abrão para sair da terra dele, da parentela dele. É interessante que Abrão vivia em Ur dos Caldeus. E Ur dos Caldeus era uma cidade que operava completamente na mentalidade babilônica. Era uma cidade de idolatria, era uma cidade de pagãos. E era uma cidade, gente, central. Alguns comentaristas diziam que seria como uma Nova York de hoje.
Era uma cidade central, cosmopolita, um centro muito importante da civilização da época e um local de adoração de outros deuses. E é provável que a família de Abraão adorava outros deuses. E de repente Deus chega e fala: Abraão, sai dessa mentalidade babilônica, sai do meio da sua parentela, sai disso que você está vivendo e agora eu vou te levar para a mentalidade que eu quero. Eu vou te levar para a cidade que eu estou construindo. Eu vou te levar para os meus planos. E ele chama Abraão. E Abraão então sai. E Abraão começa essa jornada. Mas quando a gente lê, gente, a gente olha para essa história, a gente fala, qual era a jornada de Abraão e sua família? Chegar até a terra prometida. Só que quando você vai ver lá, a distância da onde ele estava até a terra prometida era de 2.000 quilômetros, mais ou menos. Ou seja, em alguns dias, andando, ele ia chegar na cidade. Ele ia chegar na terra. Só que você lê que Abraão peregrinou a vida inteira. Espera aí, em alguns dias você chegou. Mas por que você continua peregrinando? Em alguns dias você chegou. Por que você continua vivendo em tendas? Você sabe por quê? Porque o desafio de Abraão não era chegar na cidade prometida, mas se tornar o tipo de pessoa que vai morar nela. A jornada que Deus convidou ele não era uma jornada geográfica, mas era uma jornada de transformação para se tornar o tipo de homem que vai morar na cidade de Deus. E é essa jornada que ele nos convida a fazer. Sabe, o que eu estou dizendo para vocês aqui é, depois desse caos, nós vamos ter que tomar uma decisão. Você vai ter que tomar uma decisão se você está numa jornada para a Babilônia ou você está numa jornada para Canaã. Você vai ter que tomar uma decisão se você está no caminho de Nimrod ou você está no caminho de Abraão. Você vai ter que tomar uma decisão. Agora, qual é o tipo de pessoa que vai morar nessa cidade? Os justos que vivem pela fé. Quem Abraão estava se tornando nessa jornada? Os justos que vivem pela fé. Agora, por que essa história, que está no Antigo Testamento, que aconteceu há milhares de anos, é relevante para nós hoje? Dá uma olhada em Hebreus, capítulo número 11. Abre comigo aí, Hebreus 11, verso de número 8. Hebreus 11, verso de número 8. Diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas, com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Por que isso é tão relevante para nós? Porque a família de Abraão continua na jornada para a cidade que o próprio Deus é o arquiteto e construtor. A família dele continua nessa jornada para entrar nessa cidade. A família dele continua na jornada de se tornar o tipo de pessoa que vai habitar nessa cidade. Agora, quem é a família de Abraão? Olha só. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi atribuído para justiça. Saibam, portanto, que os que têm fé é que são filhos de Abraão. Quem aqui é da família de Abraão? Deixa eu ver aqui. Aqueles que têm fé em Cristo Jesus são da família de Abraão. Portanto, eu e você estamos nessa jornada, em nos tornar os justos que vivem pela fé e que entrarão nessa cidade. É isso que nós estamos aguardando. Agora, o que é ser um justo que vive pela fé? O que é ser um justo que vive pela fé? Primeiro,
Dá uma olhada de novo no verso número 1. Senhor disse a Abraão, Gênesis 12, perdão. Senhor disse a Abraão, saia da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai, e vá para uma terra que lhe mostrarei, farei de você uma grande nação, o abençoarei, engrandecerei o seu nome, seja uma bênção, abençoarei aqueles que o abençoarem, amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoar, em você serão benditas todas as famílias da terra. A primeira coisa de um justo que vive pela fé, é que um justo que vive pela fé, ganha de Deus um futuro. Um justo que vive pela fé tem um futuro. A palavra que a gente usa bíblica é promessa. Quem tem promessa de Deus não morre não, amém? Opa, morre sim, Abraão morreu. Um justo que vive pela fé, ele tem um futuro. Abraão, ele é tirado dessa cidade. E o que era essa cidade? Gente, que eu falei para você que era uma mentalidade babilônica que opera até hoje nas cidades. A cidade que tem como estrutura a idolatria, ela tem uma estrutura cíclica. Ela vive em ciclos. Então, a cidade de Ur dos Caldeus vivia em ciclos. O que é isso? Você vai de festa em festa, de sacrifício em sacrifício. Então, é a festa do Deus tal, que é por causa da colheita, depois é a festa do Deus tal, por causa da fertilidade, depois é a festa do Deus tal, por causa da chuva, depois é a festa do Deus tal. E aí eles vão de sacrifício em sacrifício, e quando acaba o ciclo, o que acontece? Começa de novo. E aí a gente vai de festa em festa no ciclo e fica nessa que eu gosto de chamar de uma rodinha de hamster. É como se você corresse e não saísse do lugar, porque você está dentro de um ciclo de idolatria. E é exatamente o sistema que nós vivemos. Como o Deus principal do nosso tempo é o ego, e Mamon, que sustenta, que quer alimentar esse ego, esse narcisismo, nós vivemos nesse ciclo. Você já reparou? Nós estamos aqui, Dia dos Namorados chegando, hein? Dia dos Namorados chegando, hein? Que eu comprar presente, comprar, se você não está namorando, vai economizar um dinheiro nessa época aí, né? Pula esse ciclo. Então aqui, daqui a pouco, Dia dos Pais agora chegando, hein? Daqui a pouco o Dia das Crianças está chegando. Daqui a pouco, é o Natal. O que você vai usar no Réveillon? O Carnaval chegou. E aí a gente fica nesse ciclo de feriado em feriado, de festa em festa, de férias em férias, quando você está sempre esperando o próximo sacrifício que você vai fazer para Mamon. Quem está entendendo o que eu estou falando? E por que a pandemia nos afetou tanto? Por que nos desanimou tanto? Porque a pandemia e tudo o que aconteceu com esse vírus atrapalhou a rodinha de hamster. O que nós vamos fazer sem campeonato brasileiro? O que nós vamos fazer sem a festa, não sei das quantas? Como é que minha empresa não vai ter o feriado, não sei de qual? E como é que nós não vamos reunir para fazer a conferência tal? E como não sei o quê? Por quê? Porque eu estou esperando a rodinha do hamster dar a volta. E isso me desanima. Isso afeta a minha vida. O que Deus estava dizendo para Abraão eu vou tirar você dessa rodinha, aonde você corre e não sai do lugar, e eu vou te dar agora um futuro. Futuro para a família de Abraão não é expectativa, futuro para a família de Abraão é esperança. Você sai dessa rodinha e agora ele fala, agora você tem um futuro. Você não está esperando o próximo ciclo, você está esperando a cidade, aonde o arquiteto é o próprio Senhor, aonde quem está construindo a cidade é o próprio Deus, aonde tem um rei nessa cidade que vai reinar sobre toda a terra. E olha que louco. Para aqueles que têm um futuro, a pandemia não atrapalhou. A impressão que dá é que a pandemia está acelerando a nossa esperança. Quem está entendendo o que eu estou falando, cara? A pandemia não está atrapalhando os meus planos. A pandemia está revelando os planos do nosso Senhor. Primeira coisa do justo que vive pela fé, ele tem um futuro. Ele tem um futuro. E ele sai dessa rodinha de hamster.
Eu assisti um filme, não sei quem assistiu aqui, mas me perdoa, vou dar um spoiler, qualquer coisa você fecha o ouvido. Um filme da Disney chamado Soul. Olha aí, temos uns amantes de Soul aí. E é a história de um personagem que é músico e tal, e ele tem um grande sonho, né? Ele entende que o propósito da vida dele é a música e tal, e aí ele tem um sonho de tocar com uma mulher famosa lá, e ele está atrás desse sonho, aí no caminho ele morre, todo aquele negócio lá, mas ele consegue. Ele consegue encontrar o propósito dele, e ele consegue ir e tocar, e viver o propósito dele, e no dia que ele está, meu irmão, realizando o sonho da vida dele, a meta que ele colocou, ele está ali em transe, em êxtase, estou vivendo o meu propósito. Só que acaba o show. E aí tem um diálogo maravilhoso depois do show. Ele vai falar com a mulher que ele tinha o sonho de tocar, e aí ele fala para ela, mas e agora? Ela falou, agora a gente vem amanhã e toca de novo. E depois de novo, e depois de novo, e depois de novo, e depois de novo. Ele falou, mas não tem mais? Ela falou, não, é isso. Essa é a rodinha de hamster. E aí ela falou assim, ela contou uma analogia para ele. Falou assim, havia um peixe, bem jovem, que estava andando por todo o oceano procurando algo. E aí um peixe mais sábio parou ele e falou assim, o que você está procurando? E ele falou, eu estou procurando o oceano. Eu estou atrás do oceano, eu vou nessa jornada, eu vou achar o oceano. Aí aquele peixe mais sábio falou para ele, está aí, o oceano. Ele falou, não, isso é água, eu estou atrás do oceano. Deus quer nos tirar disso. Deus quer nos tirar dessa estrutura de escravidão que está ao nosso redor, que você anda, corre e corre atrás do vento e não constrói nada. Deus quer te tirar dessa rodinha de hamster e te dar um futuro, uma esperança verdadeira, um clamor maranata no seu coração, onde os seus olhos estão fixos na era que está por vir. Aonde os seus recursos, o teu tesouro está na era que está por vir, aonde os teus olhos, a tua esperança não está num próximo governo, não está num próximo sistema, não está num próximo lançamento, aonde a sua esperança está no Senhor. Sua esperança está em Cristo. A segunda coisa sobre um justo que vive pela fé. Um justo que vive pela fé, a gente aprende nesse texto, é alguém que vive em tendas. Abraão e sua família viviam em tendas. E a pergunta, quando a gente está lendo esse texto, é essa: por que Abraão não construiu uma casa? Ele faz a peregrinação, ele chega no lugar onde seria a herança dele, ok, não era dele ainda ali, mas ele está ali, está naquele lugar. Por que ele não constrói uma casa? Abraão era muito rico. Ele tinha muitos recursos, ele tinha muitos servos, ele tinha muitos animais. Para ele não teria problema nenhum financeiro de construir uma casa. Por que ele não pega pedras e constrói uma moradia fixa? Por que Abraão vive em tendas tendo chegado geograficamente no lugar? Sabe por quê, gente? Porque Abraão entendeu algo, que ele era mesmo, presta atenção nisso, você tem que entender isso hoje. Abraão já estava onde era para estar, mas ele entendeu, eu sou peregrino. Mas como você pode ser peregrino na terra que é sua? Vocês aqui tudo brasileiro, como você pode ser peregrino no Brasil? Porque Abraão entendeu que ele não era peregrino porque era de outra geografia, ele era peregrino porque ele é de outro tempo. Abraão entendeu, cheguei antes na terra. Aqui é o lugar, mas ainda não é o tempo. Esse tempo
ainda não é o tempo em que Deus fez para a gente herdar essa terra. Então talvez você já esteja no lugar certo, mas nós não estamos ainda no tempo certo. O que Abraão entendeu e que nós como igreja precisamos entender: Deus está nos chamando para viver em tendas, porque a nossa moradia não é nessa era. Isso aqui vai passar, tudo que você está vendo vai passar, tudo que você está construindo vai passar, mas chegará um tempo que será eterno. Nós somos de outro tempo, tipo Dark, assim, entendeu? Se você não assistiu, perdeu. Por isso, entenda uma coisa: o nosso desafio é viver em tendas. O nosso desafio é não colocar toda a nossa esperança nas coisas aqui. A Bíblia vai falar: aquilo que você está vendo vai passar. Aquilo que você está vendo vai passar. Portanto, não gaste tudo que você tem. Eu estou falando de recursos, estou falando de tempo, de criatividade, de inteligência, seu diploma, seu trabalho, tudo que você tem em sua família, para construir algo que vai passar. Isso é inútil. O que vai ficar? Quem você está se tornando. O que passa para a próxima era? Quem você está se tornando em Deus. Eu gosto muito de uma frase do Leandro Vieira. Ele diz assim: não é sobre o que estamos fazendo ou sobre o que estamos falando, é sobre quem nós estamos nos tornando em Deus. Quem você está se tornando? A minha pergunta é: você está nessa jornada de se tornar o tipo de pessoa que vai habitar na cidade de Deus? Ou você está na jornada de uma construção inútil para fazer o seu nome famoso? Aonde tudo vai passar. Eu vi a história de um casal de missionários que passaram a vida inteira no campo missionário, anos e décadas no campo missionário, e chegou o tempo então deles aposentarem, né? E eles se aposentaram e enviaram cartas para a igreja numa época já remota, uma época antiga. Enviaram cartas para a igreja, combinaram todo o retorno tal, e então pegaram o navio e estão voltando para o seu país, voltando para a sua cidade, voltando para a sua igreja. E aí eles no navio pensando, né, o marido e a esposa pensando, como é que vai ser quando a gente vai chegar lá? Provavelmente a galera vai nos receber com uma festa, né? Anos no campo missionário, plantando igrejas, entregando a vida por missões. E aí eles estão chegando no navio, claro que eles estavam numa classe mais baixa, então sai primeiro a galera da classe alta, e eles ouvindo lá fora o barulho de tambor, de festa tal, e eles lá dentro do navio esperando a vez de sair, pensando: meu Deus, então todo mundo aí, vamos fazer uma festa para nós, deve ter uma faixa escrita, né? E aí quando chega a vez deles de sair, não tem ninguém lá. Não tem festa, era para algum outro passageiro mais importante que desceu primeiro. Eles vão lá para a casa que a igreja preparou para eles, para o retorno deles. Eles entram na casa e uma revolta toma conta do marido. O marido fica revoltado, decepcionado, pensando: poxa, é assim que eu sou recebido em casa, depois de anos fora, depois de anos no campo missionário, é assim que eu sou recebido? É isso que eles têm para nós? É isso que Deus tem para nós quando a gente volta para casa? E aí ele bravo, e a esposa ali arrumando as coisas, já começando a preparar as coisas da casa nova ali que eles iam morar, e ele fala: eu vou dar uma volta, eu vou sair, e pergunta para Deus aí se é isso que Ele tem para nós quando a gente chega em casa. E aí ele saiu andar na cidade para, né, ver se distrair a cabeça. Depois de um tempo andando, ele volta para casa. Aí ele volta e fala: e aí? Falou com Deus? E a esposa lá lavando louça falou: falei. Perguntou para ele se é isso que Ele tem para nós quando a gente volta para casa depois de anos no campo missionário? Ela falou: perguntei. E ele falou: e o que ele disse? Ele disse: quem falou que vocês chegaram em casa? A pergunta é a seguinte: aonde está fixada a nossa morada? O desafio para nós, como justos que vivem pela fé, é continuar vivendo em tendas.
vivendo em tendas, segurando tudo com leveza, sabendo que a única coisa que importa é quem nós estamos nos tornando em Deus. Terceiro, o que um justo que vive pela fé faz? Olha o verso número 6 e 7. Abraão atravessou a terra de Siquém até o carvalho de Moré. Neste tempo, os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abraão e lhe disse: darei essa terra à sua descendência. Ali Abraão edificou um altar ao Senhor, o que lhe tinha aparecido. Um justo que vive pela fé é um justo que constrói altares. Além de ter um futuro, uma esperança, uma promessa, além de viver em tendas, ele é um construtor de altares. O texto, ele dá uma informação, né? Ele diz para nós assim: os cananeus viviam ali. O que ele está dizendo? Claro, ele está dizendo de forma direta e objetiva, tinha um povo ali, os cananeus, mas muito mais do que isso, gente, havia uma mentalidade ali. Havia uma estrutura ali, havia um sistema ali, um sistema religioso, um sistema social, havia tudo uma questão já organizada naquele lugar. Abraão não chega num deserto, ele chega num lugar habitado, aonde há um Deus, aonde há uma mentalidade, aonde há ídolos naquele lugar. E quando Abraão com a sua família pisa naquele lugar, qual é a primeira coisa que ele faz? Quando ele pisa naquele lugar, aonde já havia uma estrutura, ele faz um altar. Diga comigo, um altar. Por quê? Porque Abraão era um embaixador. O que Abraão estava dizendo a construir aquele altar para todos aqueles que estavam ao redor? Ele estava dizendo o seguinte: ei, Joinville, ei, Bragança Paulista, ei, Brasil, eu não sei quem vocês adoram, eu não sei quem vocês servem, eu não sei qual é a mentalidade de vocês, eu só sei de uma coisa: está vendo esse espaço aqui? Eu e minha família servimos ao Senhor. Está vendo esse espaço aqui? Esse espaço é uma embaixada do reino de Deus. Esse espaço é um espaço daqueles que servem ao Senhor, mesmo estando no meio de vocês. Ele estava dizendo: nós estamos no meio de vocês, mas nós não somos como vocês. Porque para ser sal da terra, você não pode ser terra da terra. Você vai ter que ser diferente. Para ser luz do mundo, você não tem como ser trevas das trevas. Você vai ter que ser diferente. A primeira coisa que ele faz é construir um altar, que é uma declaração de quem é o Deus deles. Gente, está muito claro quem é o Deus de vocês, na forma que vocês vivem. Vocês são construtores de altar. Quando eu entro na sua casa, está claro, porque o que é uma embaixada, gente? Uma embaixada é muito louco o conceito de embaixada. Por exemplo, a embaixada americana, né, dos Estados Unidos em São Paulo, lá, quando você vai tirar visto. Eu estava lendo que quando você passa do portão para dentro da embaixada, você sabia que as leis naquele terreno são as leis americanas? Quando você passa do portão para dentro, ali a língua que fala entre eles é inglês. A roupa deles é tudo de americano. Você olha eles vestidos assim. Você sabia que eles trazem comida de fora para que as pessoas que trabalham na embaixada comam comida da nação deles? Por quê? Porque é um terreno que, apesar de estar no Brasil, é uma parte da outra nação aqui dentro. O que a Bíblia está dizendo ao dizer que nós somos embaixadores de Cristo, embaixadores do reino de Deus? Está dizendo que a sua casa, apesar de estar em Joinville, não é de Joinville. Tem uma outra lei que funciona dentro da sua casa. Aonde você chega, se você empreendeu e abriu uma empresa, a sua empresa, apesar de estar no Brasil, não opera na linguagem do Brasil, ela opera na linguagem do reino de Deus.
Não paga salário igual o Brasil paga, ela paga salário como a mentalidade do céu paga salário. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Ela não presta serviço como a mentalidade do sudeste, do sul, do Brasil, não. Ela presta serviço na mentalidade do reino de Deus, porque você é um construtor de altares, você é um justo que vive pela fé, você é um peregrino. Quando você olha a história, de repente o narrador começa a contar para a gente sobre Ló, o sobrinho de Abraão. E Ló, ele vai, começa a acontecer o quê? Abraão começa a prosperar muito, Ló também começa a prosperar muito, e os dois começam a ficar com muitos animais, e aí a Bíblia diz que os pastores de Ló começam a brigar com os pastores de Abraão, porque os pastores de Ló eram da presbiteriana, de Abraão era da Assembleia de Deus ali. Nada a ver, estou brincando. Os pastores começam a brigar. E aí Abraão e Ló falam, cara, nós somos família, a gente não pode ficar brigando, então vamos fazer o seguinte, escolhe um lado aí, e você vai, eu vou para o outro, e Ló escolhe o quê? Região de Sodoma e Gomorra. Tinha discernimento espiritual, né, meninão? Ele escolhe a região de Sodoma. E aí ele vai para lá, só que em nenhum momento diz que Ló construiu um altar. Ele vai para dentro de um sistema, para dentro de uma mentalidade, para dentro de uma estrutura e não constrói um altar ao Senhor. Sabe o que aconteceu? Juízo vai vir sobre aquela cidade. Deus avisa Abraão e Abraão começa a barganhar com Deus, né? É uma cena bizarra assim, engraçadíssima. Mas se tiver 100? 50, 30, 20, 10. Ele fala assim, não fica bravo comigo, mas se tiver 10, você vai destruir? Ele fala, não, se tiver 10, não vou destruir. E não tinha 10. E aí o anjo vai com misericórdia, avisa Ló e sua família, e eles estão demorando mesmo com o anjo avisando. A Bíblia diz que o anjo pega eles pela mão e arranca eles da cidade e fala, não olhem para trás. O que acontece com a mulher de Ló? Olhou para trás, minha TV de plasma, mais assim, meus sapatos, desculpa, as minhas coisas, a minha estrutura, a minha rodinha de hamster, poxa, ia ter festa da minha amiga na semana que vem, minhas coisas. Interessante que o anjo pega ela pelo braço e tira ela de Sodoma, mas Sodoma já tinha entrado dentro dela, porque alguém não construiu um altar. E aí Ló foge com as suas filhas, e eles vão lá para uma região das montanhas, e aí de repente as filhas de Ló ficam desesperadas. E elas falam, não tem homem nessa região, não tem homem nessa igreja, não, nessa caverna, né? Não tem homem aqui, agora nós vamos morrer sem descendência. E aí elas têm uma ideia genial. Entorpecer o pai e se deitar com o pai. E ter agora uma descendência do próprio pai. Eu pergunto para você, a Bíblia diz assim, elas eram virgens. Da onde elas tiraram isso? A mentalidade de Sodoma havia invadido o coração da família de Ló. Meu irmão, se você não construir um altar, se prepara, a mentalidade desse século vai invadir a sua casa, a sua família, os seus filhos, o seu casamento, a sua empresa, o seu coração e a sua vida. Os justos que vivem pela fé, aonde chegam com a embaixada do reino de Deus. E ali naquele lugar, só é sacrificado, reverenciado, obedecido, submisso a um Deus, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Um justo que vive pela fé, ele tem um futuro. Um justo que vive pela fé, ele vive em tendas e ele constrói altares. Mas a pergunta para a gente encerrar é, como se tornar um justo que vive pela fé? Como se tornar um justo que vive pela fé?
E a resposta, se você estiver anotando, escreva aí: você precisa se casar com Deus. Você precisa se casar com Deus. Na Bíblia tem um princípio, gente, e o princípio é esse: crer que você já é para se tornar. Então, eu quero me tornar um justo que vive pela fé. O princípio da Bíblia é crer que eu já sou para me tornar. Na palavra de Deus, você não faz para ser, você crê para ser. Então, se você estava esperando agora eu te falar o que você tem que fazer para ser o justo que vive pela fé, não é sobre fazer, é sobre crer. Diga, crer. Então, se eu creio, eu me torno. Deixa eu te dar um exemplo disso. Por que eu falei de casamento? Porque no dia que eu me casei com a Val, eu e ela fomos para aquela igreja solteiros. Nós dois éramos solteiros, sim ou não? Ali, vida inteira, solteiro, tal. Casamos bem cedo, nós dois, eu e a Val tínhamos 20 anos. Então nós dois fomos ali solteiros para casar. E aí a gente chegou diante do pastor, na ocasião era meu pai. Chegamos diante do pastor e ele vai fazer o casamento, realizar o casamento. Então ele fala todas as coisas, entra todo mundo lá, tal. E aí chega no final, finalmente ali. E o que ele fala? Eu vos declaro marido e mulher, marido e esposa. Presta atenção nisso que eu vou te falar. Naquele dia, naquele segundo que saiu da boca dele a frase: eu era um marido? Sim ou não? Mas ele me declarou marido. Eu era um homem casado? Sim ou não? Sim, declarado. Mas não, porque eu não sabia ser marido ainda. Então eu era declarado marido, eu fui declarado marido, mas eu ainda não sou marido, porque eu ainda não me tornei aquilo que eu fui declarado. E a jornada depois daquele dia era crer naquilo que foi declarado sobre mim, para eu poder me tornar. Quem está entendendo o que eu estou falando? Eu tive que fazer algo para ser marido? Não, eu tive que ser declarado marido, crer na declaração, para eu me tornar um marido. E eu ainda estou nessa jornada. Então não é sobre o que você vai fazer, é sobre o que foi declarado sobre você, e se você crê naquilo que foi declarado sobre você. A palavra diz que você em Cristo Jesus foi declarado justo. Então você é justo? Sim. Se você crê nisso, você vai se tornar. Dia após dia. Dia após dia. E por que eu estou usando esse exemplo do casamento? Porque é exatamente o que Deus faz com Abraão. Casamento, gente, é diferente do que estão tentando nos ensinar. Casamento não é um contrato. Casamento existia antes da Constituição brasileira, antes da Constituição dos países. Casamento não é um contrato, casamento é um pacto. Porque um contrato, ele funciona para uma área da sua vida. Pô, aluguei sua casa, nós temos um contrato. E em relação à minha empresa, você tem alguma coisa? Não. Em relação à minha vida? Não. Em relação a essa outra área, você tem alguma coisa? Não. Eu tenho um contrato naquela área da minha vida, aluguel da casa. Agora, pacto é por inteiro. Eu não tenho uma parte minha que está casado com a Val. O meu ser todo está casado com a Val, porque eu e ela temos um pacto, uma aliança. E aí, de repente, no capítulo 15, Deus vem para fazer uma aliança com Abraão. O justo que viveria pela fé. E olha só o que Deus faz em Gênesis 15, verso 9. O Senhor respondeu: traga-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rolinha e um pombinho. Abraão trouxe todos esses animais, cortou pelo meio e pôs as metades uma diante das outras. As aves, porém, não cortou pelo meio. Então, olha que interessante, trouxe os animais, cortou no meio os animais, colocou um de cada lado. Então, imagina, metade de um animal para cá, metade do animal para cá, tudo aberto, sangue escorrendo aqui, ó. E aí abre-se um caminho
no meio dos animais. Por que foi feito isso? Porque na época era como se fazia um pacto. Quando dois iam fazer um pacto, eles faziam isso, cortavam os animais, colocavam ali, e os dois andavam no meio dos animais e diziam o seguinte: que aconteça comigo o que aconteceu com esses animais, se eu quebrar a aliança contigo. Isso é casamento, até que a morte nos separe. Eu falei para a Val, que aconteça comigo o que aconteceu com esses animais, se eu quebrar a aliança com você. Uau! Deus fala, vamos casar, Abraão? Vamos fazer um pacto? Vamos fazer uma aliança? Traz os animais. Meu irmão, Abraão deve estar se tremendo inteiro, porque ele sabe que ele é ruim de manter aliança. Ele sabe quão zoado ele é. Ele sabe o coração que ele tem, como foi pregado aqui. Ele sabe. E aí ele corta os animais, coloca ali. Sabe o que acontece? Depois que ele corta os animais. Verso 17. Quando o sol se pôs e houve densas trevas, eis que um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo passaram entre aqueles pedaços animais. Naquele mesmo dia o Senhor fez aliança com Abraão. Quando ele terminou de cortar, a Bíblia diz que Abraão dormiu. Abraão apagou, Deus apagou Abraão. Deve ter sido um mata-leão assim, sabe? Apagou Abraão, e o que Deus fez? Passou sozinho no meio dos animais. Sabe o que Deus estava falando para Abraão? Abraão, se eu quebrar a minha aliança, que aconteça isso comigo. Mas se você quebrar essa aliança, que aconteça isso comigo. Abraão, eu estou fazendo um pacto unilateral com você. Eu garanto essa aliança até o fim. É por isso que eu posso declarar você justo. O seu papel é crer nessa aliança e entrar nessa jornada de ser totalmente meu. Esse é o Evangelho. Na cruz do Calvário ele estava pagando porque a gente é ruim de manter a aliança. Na cruz do Calvário ele era esse animal despedaçado para pagar a nossa aliança e fazer uma aliança de sangue. É por isso que a gente pega aquele copinho todo mês e fala: eis aqui a nova aliança no meu sangue. Novamente, eu declaro vocês justos. Fica de pé no seu lugar. Hoje é dia de nós tomarmos uma decisão. O que você vai fazer depois disso tudo? Depois dessa clara declaração de Deus, de que é Ele que está no controle de todas as coisas e não os seus planos. O que você vai fazer? Vai fazer uma estrutura ainda maior de controle? Ou você vai ser o justo que vive pela fé? Você vai submeter completamente a Ele, dizendo: eu aceito casar com você, eu aceito me submeter, eu aceito uma aliança contigo, eu aceito ser o justo que vive completamente submisso ao Senhor. Ou você vai continuar nessa mentalidade babilônica, tentando usar Deus para a sua vontade? O que eu sinto é que mais uma vez Deus está aqui pedindo a gente em casamento. Deixa eu te declarar noiva, deixa eu te declarar santa, deixa eu te declarar sem mancha, nem ruga, nem nada semelhante. E creia nessa declaração que eu tenho sobre a sua vida. Feche seus olhos comigo. Pai, nós queremos ser as pessoas, Pai, o tipo de pessoa que vai habitar na sua cidade, Pai. Pai, o Senhor nos deu um futuro, uma promessa, Pai. Nós não vivemos de expectativa em expectativa, nós vivemos de esperança em esperança, Pai. Nós estamos aguardando uma cidade, Pai, nós estamos aguardando um rei, nós estamos aguardando um Deus, nós estamos aguardando um Emanuel. Vem, Senhor, Tu és a nossa esperança. Agora, Pai, nessa jornada, Pai, não nos deixe, Senhor, ser iludidos com este mundo, Pai. Não nos deixe, Pai,
achar que somos daqui. Não nos deixe ser, Pai, fisgados o nosso coração por essa estrutura que estamos vivendo, Pai. Mas nos ensina a viver em tendas, Senhor. Ensina cada um que está aqui a viver em tendas e a fazer da sua casa uma embaixada do reino de Deus, Senhor. Pai, vem, Senhor, e reafirma a aliança com a gente hoje aqui. Senhor, nós aceitamos o Teu pedido de casamento. Tu és o nosso noivo e nós somos a Tua noiva, Senhor. Nós somos a Tua noiva prometida, Pai. Nós estamos nessa jornada de nos tornar quem o Senhor quer. Então, Senhor, nós nos submetemos à Tua escola, Pai. Nós nos submetemos à Tua vontade, ao Teu senhorio, Pai. Faz em nós a Tua vontade, Senhor. Você pode se render diante do Senhor hoje? Senhor, nos tira dessa estrutura babilônica, Pai, de tentar usar o Senhor para a nossa vontade, Pai, e nos coloca nessa estrutura de Sião, onde a gente é completamente submisso ao Senhor. Faça em nós a Tua vontade, faz em nós a Tua vontade na nossa família, na nossa profissão, na nossa igreja, Pai, Senhor, na nossa vida, Senhor, nos nossos estudos, seja feita a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, Senhor. Senhor, nós queremos ser esses justos, Pai. Esses justos que vivem pela fé, Senhor. E que um dia verão o Senhor e reinarão com o Senhor eternamente, Pai. No nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe vocês.